Fala, moçada, beleza com vocês? Estamos aqui para a gente continuar aquela nossa primeira aula de química orgânica. A gente está muito no comecinho ainda, tá? Nós vamos treinar muito esse negócio de montar a fórmula, entender a fórmula, saber ler a fórmula. Então, não se preocupa que a gente tem muito tempo para brincar com química orgânica aí até o final do ano, beleza? Hoje a gente continua aquela parte introdutória de química orgânica. Eu vou falar aqui, ó, das formas de hibridização do carbono. Eu só tenho duas coisinhas de teoria para falar hoje. São duas classificações para o elemento químico carbono. A primeira classificação eu chamo de hibridização. A segunda classificação é quanto a primário, secundário, terciário e quaternário. Você vai ver que todas duas são muito simples. Olha só. Lembra que eu falei para você que o carbono sempre tem que fazer 4 ligações? Ele é tetravalente. Se não estiver fazendo 4 ligações, alguma coisa está errada. Acontece o seguinte, quando o carbono faz 4 ligações, ele pode fazer as suas 4 ligações de formas diferentes. Um jeito de fazer 4 ligações é quando o carbono está hibridizado na forma sp3. Outro jeito de fazer 4 ligações é quando o carbono está hibridizado na forma sp2. E a outra forma de fazer 4 ligações é quando o carbono está hibridizado na forma sp. Então vamos ver cada um desses carbonos. Ó. Aqui eu tenho os 3 tipos de carbono, o carbono sp3, o sp2 e o sp. Primeira coisa que eu quero que você observe é o carbono sp3. 1, 2, 3, 4 ligações, tetravalente. O carbono sp2. 1, 2, 3, 4. 4 ligações. As duas formas diferentes do carbono sp. 4 ligações, 1 mais 3, 4 ligações. Então, de todo jeito, o carbono está fazendo 4 ligações. Ele é tetravalente e não pode deixar de ser. Acontece o seguinte, ó, vou colocar aqui num rascunho para você ver. Quando se fala de ligações, isso aí são todas ligações covalentes, tá? Ligações covalentes. O que é uma ligação covalente? Compartilhamento de par de elétrons. Toda ligação simples é chamada de ligação sigma, né? Então aqui, ó, o carbono do tipo sp3 é aquele que faz 4 ligações simples ou 4 ligações sigma. 1, 2, 3, 4 ligações sigma. Então, quando o carbono fizer as suas 4 ligações na forma de 4 ligações simples, ele vai ser classificado como sp3. Ou então a gente fala assim, ó, ele tem hibridização ou hibridação, dá na mesma, tá? Ele tem hibridização do tipo sp3. Quando o carbono fizer uma dupla, olha aqui, ó, o carbono sp2 ele faz uma dupla e 2 simples. Veja, nas ligações duplas, uma ligação é sigma e a outra ligação a gente chama de pi. Então, sempre uma é sigma e a outra ligação a gente chama de ligação pi. Olha aqui, ó. O carbono sp2 ele faz uma dupla e 2 simples. Nessa uma dupla e 2 simples, você tem aqui, ó, 3 ligações sigma e uma ligação do tipo pi. Então, o carbono sp2 é aquele que faz uma dupla e 2 simples. Simples assim, ok? Já o carbono sp, ele pode fazer 2 duplas, ó. Quando ele fizer 2 duplas, uma é sigma, a outra é pi. Uma é sigma, a outra é pi. Ou ele faz uma simples e uma tripla. Na simples, a simples é sigma. Na ligação tripla, uma é sigma, as outras 2 são pi. Isso aqui não muda, né? Então aqui você tem uma ligação pi e uma ligação sigma. Pode contar. No carbono sp, você tem 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Então, é simples assim, ó. Carbono sp3 faz 4 ligações simples. Carbono sp2 é aquele que faz uma dupla. Carbono sp é aquele que faz 2 duplas ou uma ligação tripla. Isso é classificação na forma de hibridização. A gente chama de carbono híbrido sp3, carbono híbrido sp2, carbono híbrido sp. Tem todo um motivo, tem o porquê do S, tem o porquê do P, tem o porquê do 3, do 2 e do 1. Mas isso não é para explicar para vocês, pelo menos não agora. Lá na terceira série você vai aprender, beleza? Aqui, ó, o outro tipo de classificação é quanto ao tipo de ligações do carbono. Presta muita atenção, que isso aqui é complicado. Então, fica ligado.
Muita atenção, que isso aqui é bem complicadinho. Ó, o que é um carbono primário? O carbono é classificado como carbono primário? Carbono primário é aquele que está ligado a um ou nenhum outro átomo de carbono. Carbono primário é aquele que está ligado a um ou nenhum outro átomo de carbono, certo? Presta atenção, isso aqui é complicado. Cuidado, presta atenção que isso aqui é difícil. Carbono secundário. O que é um carbono secundário? É aquele que está ligado a dois outros átomos de carbono. Cuidado, calma, que é difícil. Carbono terciário. O que é um carbono terciário? É aquele que está ligado a outros 3 átomos de carbono. Calma, que é difícil. Calma, que é difícil. Carbono quaternário. O que é um carbono quaternário? Carbono quaternário. E cuidado aqui, viu, caipirão? Não é quaternário, não. Porque eu já vi muita gente falar assim, ô professor, e o carbono quaternário? Não é quaternário, não. É carbono quaternário. Quá de 4, tá? Quaternário. O que é um carbono quaternário? É aquele que está ligado a outros 4 átomos de carbono. Falei que é difícil. Carbono primário está ligado a um ou nenhum outro carbono. Secundário a 2, terciário a 3, quaternário está ligado a 4 outros átomos de carbono. Por exemplo, esse composto que você está vendo aqui, ele é chamado de 2,2,4-trimetilpentano, ou ele pode ser chamado de isoctano. Você vai aprender esses nomes depois, tá? O isoctano, sabe o que é isso aí? É simplesmente gasolina. Esse composto que você está vendo aí é o principal componente da gasolina. Até porque a gasolina não é uma substância pura, né? Então tem mistura, tem coisa misturada nela. Mas se existisse gasolina pura, seria só essa molécula aí, isoctano. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma legenda aqui para a gente fazer, ó. Eu vou colocar de verde os carbonos primários. Vou colocar de roxo os carbonos secundários. Vou colocar de vermelho os carbonos terciários do isoctano. E sobrou o quê? De azul aqui, ó. Vou colocar de azul mais clarinho os carbonos quaternários. Então vamos lá. Vou começar pelos carbonos primários, que eu escolhi o verde, ó. O que é um carbono primário? Aquele que está ligado a um ou nenhum outro carbono. Nas extremidades do composto orgânico, você encontra os carbonos primários, ó. Esse carbono aqui está ligado a quantos outros carbonos? Só um, ele é primário. Esse aqui, falei que era difícil, ó. Está ligado a quantos outros carbonos? Só um, ele é primário. Esse aqui, está ligado a quantos outros carbonos? Só um, ele é primário. Esse é um carbono primário. Esse é um carbono primário. Carbono primário é aquele que está ligado a um ou nenhum outro átomo de carbono. O que é um carbono secundário? Aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Veja, esse carbono aqui está ligado a 2. O carbono que aqui está CH e o carbono da frente CH2. Por isso que ele é um carbono secundário, né? Se você observar, esse carbono aqui também é carbono secundário porque está ligado a 2 outros átomos de carbono. Eu coloquei de vermelho terciário, olha só. Concorda que esse carbono aqui é terciário? Porque ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Quer dizer, das 4 ligações dele, 3 são feitas com carbonos, né? E eu coloquei de azul carbono quaternário, ó. Esse carbono aqui é um carbono quaternário. As 4 ligações dele são feitas com átomos de carbono, ó. 1, 2, 3, 4 ligações com átomos de carbono, beleza? Então, isso é muito fácil, né? Carbono primário está ligado a um ou nenhum outro carbono. Secundário a 2, terciário a 3, quaternário a 4 carbonos. É só isso e mais nada. Vamos aproveitar, vou pegar esse exemplo aí da gasolina e vamos falar também de hibridização. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar, agora vamos grifar, tá? Eu vou grifar de laranja os carbonos com hibridização do tipo sp3, ó. sp3, né? Você lembra o que é o carbono sp3? Esse carbono sp3 é aquele que faz
4 ligações simples. Deixa eu colocar mais outras coisas aqui, ó. Vou colocar grifado, tá? De azul esse escuro aqui, ó. Os carbonos do tipo sp2. Quando é que o carbono é sp2? Quando ele faz uma dupla e duas simples. E vou marcar ele com esse verde mais escuro aqui, ó. Os carbonos do tipo sp1 ou sp. Quando é que o carbono é sp? Quando ele faz duas duplas ou uma simples e uma tripla. Se você observar nesse composto orgânico aí, que é a gasolina, nós não temos nenhum carbono que faz dupla e não temos nenhum carbono que faz tripla. Portanto, todos os carbonos são sp3, ó. Carbono sp3, carbono sp3, carbono sp3. Por que eles são carbonos sp3? Porque eles não têm dupla nem tripla, eles fazem 4 ligações simples. Basta você voltar na tela anterior e observar. Então, tá aí a classificação para os átomos de carbono desse composto que é o isoctano ou a gasolina, beleza? Então, na aula de hoje, o objetivo teórico, né, era falar isso para vocês. Classificação dos carbonos quanto à forma de hibridização, sp3, sp2, sp, e classificação quanto ao tipo de ligação, primário, secundário, terciário e quaternário. Agora eu tenho mais exemplos para a gente simplesmente treinar isso, treinar o tipo de hibridização e a classificação dos átomos de carbono. Eu vou começar com esse composto aí, ó, composto bem polêmico, né? Lembra da hidroxicloroquina? Tenho certeza que você ouviu falar muito da hidroxicloroquina nesses últimos tempos aí, né? Nesses últimos meses, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aquela mesma legenda, a gente vai seguir, deixa eu voltar na tela aqui para você ver. Ó, a gente vai seguir essa mesma legenda aqui, ó. Eu vou circular de verde os carbonos primários, de roxo os secundários, de vermelho terciários, de azul quaternários, certo? Então olha aqui, ó. Vamos criar aqui. Vamos circular de verde os carbonos primários. Primário sempre fica na ponta da cadeia, ó. Aqui eu tenho um carbono primário. Eu vou até fazer o seguinte. Espera aí, deixa eu até mudar de ideia aqui, que eu tive uma ideia mais interessante. Eu vou pegar essa fórmula da hidroxicloroquina e, antes de mais nada, eu quero a fórmula molecular dela. Para você tirar a fórmula molecular dela, você tem que fazer o quê? Contar carbonos, hidrogênios, oxigênios, nitrogênios. Sempre na hora de você montar a fórmula, respeite essa ordem, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênios e nitrogênio. Se tiver outros elementos químicos diferentes, você coloca depois aí. Por exemplo, aqui tem cloro, né? Eu vou colocar o cloro daqui a pouco. Vamos contar carbonos? Essa é a fórmula estrutural geométrica, lembra? Cada vértice da figura tem um átomo de carbono. Então, carbonos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então a hidroxicloroquina tem 18 átomos de carbono. Vamos contar hidrogênios? Ó, hidrogênios normalmente é o que você tem que pensar um pouco mais aí para conseguir achar. Os hidrogênios sempre estão completando as 4 ligações do carbono. Então presta atenção, ó. Esse carbono aqui, onde está o cursor, quantas ligações você está vendo ele fazer? Está fazendo uma para cá e uma para cá. Como o carbono faz 4 ligações, concorda que está faltando 2? Então quer dizer que tem um hidrogênio aqui ligado, outro hidrogênio aqui ligado. Os hidrogênios nesse tipo de fórmula, eles não aparecem, porque eles sempre estão lá completando as 4 ligações. Olha esse carbono aqui, ó. Quantas ligações você está vendo ele fazer? Está vendo ele fazer essa. Então tem uma ligação que você está vendo. Faltam 3. É porque tem 3 hidrogênios. Um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. Quantos hidrogênios tem nesse carbono aqui? 2 hidrogênios. Ó, quantos hidrogênios tem nesse carbono? 2 hidrogênios para completar as 4 ligações. Nesse, 2 hidrogênios para completar as 4 ligações. Nesse aqui, 2 hidrogênios para completar as 4 ligações. Esse de baixo tem 3 hidrogênios, sempre completando as 4 ligações do carbono. Aqui tem um, ó. Aqui não tem nenhum, pode observar, já está fazendo 1, 2, 3,
4, não tem mais hidrogênio. Aqui tem 1, aqui tem 1. Aqui, ó, nesse carbono aqui não tem nenhum hidrogênio, porque ele já está com 4 ligações. Esse também. Nesse aqui tem um hidrogênio. Nesse aqui tem um hidrogênio. Aqui não tem nenhum, porque já está com 4 ligações. E aqui tem um hidrogênio. Então vamos contar agora os hidrogênios. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É isso? Pulei algum? Não, né? Então, na hidroxicloroquina existem 24 hidrogênios. Oxigênios. Quantos oxigênios nós temos aqui? Ó? Eu tenho aqui um oxigênio e só, né? Então, oxigênio é 1. Não precisa colocar. Se você quiser colocar, pode. Nitrogênio são 1, 2, 3, N3 e mais um cloro, então aqui Cl. Então a fórmula da hidroxicloroquina é C18H24ON3Cl. Faça sempre nessa ordem: CHON, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e cloro, beleza? Então a fórmula molecular da hidroxicloroquina é C18H24ON3Cl. Tudo bem? Bom, se você precisar copiar isso aí, para o vídeo agora, copia, porque eu vou ter que apagar isso para limpar a fórmula para a gente continuar nosso estudo aqui. Vou apagar agora então, ó. Pronto, apaguei. Então, agora a gente vai fazer assim. Eu vou colocar de verde os carbonos que são primários. Ó, primário está ligado a um ou nenhum outro átomo de carbono. Esse é um carbono primário porque só está ligado nesse carbono daqui. Esse carbono também é primário, porque ele só está ligado no carbono de baixo, em cima é nitrogênio. Esse é um carbono primário, porque ele está ligado só a esse carbono aqui. Esse aqui é primário também. Aqui eu tenho carbono primário. Onde mais? Aqui carbono primário. Deixa eu ver mais. Ó, esse carbono aqui é primário. E, se eu não me engano, acabou. Acabou. Não tem mais carbono primário. Vou colocar aqui, ó, não lembro a legenda, eu acho que era roxo secundário. Vou colocar de roxo os carbonos secundários. Secundário está ligado a 2 outros átomos de carbono. Ó. Esse é secundário. Esse é secundário, que está ligado a 2 carbonos. Esse é secundário, está ligado no carbono de baixo e nesse daqui. Aqui é nitrogênio. Ó. Esse carbono aqui é secundário. Esse 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 é secundário. Né? Só está ligado... Opa, esse aqui é secundário sim. Cloro, é carbono, carbono para cá é cloro. Depois, carbono terciário eu vou colocar de vermelho. Ó, carbono terciário. O que é um carbono terciário? Está ligado a outros 3 átomos de carbono. Esse aqui é um carbono terciário. Está ligado a 3 carbonos. Ó, 1, 2, 3. Das 4 ligações dele, 3 ligações são feitas com átomos de carbono. E concorda que aí não há carbono quaternário? Não tem carbono quaternário aí não, né? Agora vamos ver os carbonos sp3, sp2 e sp. Ó. De preto eu vou colocar os carbonos sp3. De preto não, de laranja. Vou grifar de laranja. Lembra que carbono sp3 é aquele que só faz ligações simples. Portanto, ó, carbono sp3, só ligações simples, só ligações simples, 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 simples. Dentro desse ciclo, todos eles já estão envolvidos com dupla, então não pode ser sp3. Então, beleza. Vou colocar aqui, ó, de azul, assim, ó, essa cor aqui, os carbonos com hibridização sp2. Lembra que o carbono sp2 faz uma dupla, então procura aquele carbono que faz uma dupla só. É fácil você achar. Veja, esse carbono só está fazendo uma dupla. Esse carbono só está fazendo uma dupla. Esse aqui só uma dupla. Esse só uma dupla. Só uma dupla. Só uma dupla. Uma dupla. Uma dupla. Uma dupla. Aí estão os carbonos sp2. E pode ver que na hidroxicloroquina não há carbonos sp. Beleza? Então tá aí. Classificamos o composto chamado hidroxicloroquina, que tem dado tanta polêmica aí nesses tempos. E você sabe por quê, né? Bom, vamos continuar aqui, ó. Mais um composto aí para a gente analisar.
Qual que é o próximo composto nosso? Esse composto aí também é bastante conhecido de vocês. Esse composto é chamado ácido acetil salicílico. Sabe aspirina? Esse composto é aspirina. Aqui tem uma novidade para você. Ó. Primeiro vamos determinar a fórmula molecular. Como é que a gente determina a fórmula molecular? Contando os átomos do composto. Ó. Sempre naquela ordem que eu falei para vocês. CHON, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Aí tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio, nitrogênio não tem, então não preciso colocar. Vamos contar os carbonos, ó. Carbonos eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então carbonos são 9. Hidrogênios, vamos contar os hidrogênios? Agora presta atenção aqui, ó. Você está vendo dentro desse anel, esse anel hexagonal assim, ó. Quando aparecer uma bolinha nele, esse anel tem nome, ele é chamado de benzeno. Esse é o famoso benzeno. Toda hora vai aparecer um benzeno para você analisar. E eu quero que você entenda o seguinte, essa bolinha que tem aí dentro, isso significa uma estrutura de ressonância, e você vai substituir essa bolinha por 3 duplas alternadas, ó. Dupla simples, dupla simples, dupla. Essa bolinha significa a mesma coisa que essas 3 duplas alternadas. Então aqui dentro, ó, olha a bolinha, tem 3 duplas alternadas. Posso colocar uma dupla aqui, posso colocar uma dupla aqui e posso colocar uma dupla aqui, certo? Com o tempo, eu vou passando para você as manhãzinhas da química orgânica, aí você vai aprendendo esses detalhezinhos. O principal objetivo de colocar a química orgânica aqui para vocês é você pegar essas manhinhas, para quando chegar lá no ensino médio, você não apanhar de química orgânica por causa desses detalhezinhos, essas picuinhas. Então é mais fácil aprender agora, que a gente não tem tanta pressão assim, né? Vamos contar hidrogênios? Ó, eu vou colocar os hidrogênios de azul aqui, ó. Lembra que hidrogênios sempre aparecem completando as 4 ligações. Ó, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um. Por que, Ronald? Por exemplo, olha esse carbono aqui, ó. Ele está fazendo 1, 2, 3 ligações, mas o hidrogênio completou as 4, né? Então, hidrogênios são 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Acabou? Acabou. Então, aqui hidrogênios são 8 hidrogênios. E oxigênios? 1, 2, 3, 4 oxigênios. Então, a fórmula do ácido acetil salicílico, da aspirina, é C9H8O4, beleza? Então, já tiramos a fórmula molecular do composto. Muita atenção quando você for tirar uma fórmula molecular, principalmente na hora de contar os hidrogênios. Normalmente são os hidrogênios que podem fazer você errar esse composto. Então, é só você ter muita atenção. Mas, fala a verdade, é muito fácil, né? Bom, eu vou apagar para limpar o composto para a gente fazer a análise que eu estava fazendo de classificação de carbonos. Se você quiser copiar, dá pausa e copia. Bom, então aqui, ó, vou colocar de verde, foi o verde que a gente combinou, né? De verde os carbonos que são primários. O que é um carbono primário? Aquele que está ligado a um ou nenhum outro carbono. Ó, esse carbono é primário, esse carbono é primário, porque só está ligado a um carbono, esse carbono é primário. Não tem mais nenhum carbono primário. Vou colocar de roxo os carbonos secundários, né? Está ligado a 2 outros átomos de carbono. Veja, esse carbono, ou esse aqui não, peraí que eu estou errando aqui. Esse aqui é terciário, ó. Esse carbono aqui é secundário, esse é secundário, 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 né? E vou colocar de vermelho os carbonos terciários. Esse carbono aqui é terciário, está ligado a 3 outros carbonos. Acabou, não tem nem mais carbono no composto. Agora vamos lá grifar os carbonos. Ó. Vou colocar de laranja o carbono sp3. O carbono sp3, você lembra, faz 4 ligações simples. Ó, carbono sp3, esse aqui é um carbono sp3, ele faz 4 ligações simples. E deixa eu ver aqui, só. Tem mais nenhum carbono sp3 aí, ó. Nenhum, né? Vou colocar de azul, esse azul aqui, ó, os carbonos sp2. Lembra que o carbono sp2 é aquele que faz uma dupla. Então, para você procurar carbono sp2, procura aquele que está fazendo uma dupla só.
Esse aqui é um carbono sp2, só está fazendo essa dupla. Esse aqui é um carbono sp2, só está fazendo essa dupla. E dentro do ciclo, você só tem carbonos sp2. No benzeno, só existem carbonos sp2. Lembra que existem aqui, ó, 3 duplas alternadas no lugar dessa bolinha? Então, todos eles são carbonos sp2. A aspirina não apresenta carbonos sp e nem carbono quaternário. Beleza? Tá aí, é uma análise fácil de fazer. Cuidado, viu, meninos? Isso é fácil, mas às vezes, por fazer com pressa e tal, você pode errar ou se confundir. Então, quando aparecer uma fórmula para você tirar a fórmula molecular, classificar carbonos, faça com calma, faça com paciência. Às vezes eu vejo vocês resolvendo questões e fazendo prova, parece que você está numa corrida, não tem que ter pressa. Faça o negócio com calma, o importante é você fazer correto, né, a resolução, beleza? Mais um aqui para a gente terminar, ó. Qual que vai ser agora? Agora vai ser esse composto. Que composto é esse, Ronald? Esse aí eu não sei qual que é, não. Eu achei numa questão e coloquei para vocês. Primeiro, vamos determinar a fórmula molecular desse composto. Esse aí está bem fácil de fazer, né? Ó, vamos contar. Primeiro, veja que ele só tem carbonos e hidrogênios. Ele é um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são compostos formados somente por carbonos e hidrogênios. Carbonos são quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Carbonos são 13. E hidrogênios? Hidrogênios a gente vai contar agora. Vou colocar até de outra cor para não confundir. Ó. Hidrogênios: 3, 6, 9, 12, 15, 18. Fui nas extremidades primeiro. 18 hidrogênios. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. C13H28. Essa é a fórmula molecular desse hidrocarboneto. Ele é um derivado de petróleo. A grande parte dos hidrocarbonetos, a maioria dos hidrocarbonetos, gasolina, querosene, óleo diesel, tudo isso é derivado de petróleo e é hidrocarboneto. A grande maioria dos hidrocarbonetos são derivados de petróleo. Beleza? Se você estiver copiando ainda, pausa a aula, porque eu vou limpar o composto para a gente resolver ele daquele jeito. Então vamos lá. Aqui, ó. Então, de novo, vou colocar de verde, né? De acordo com a nossa legenda, ó. De verde, os carbonos primários. Estão ligados a um ou nenhum outro carbono. Ó, primário, 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 primário e primário. Nas extremidades do composto eu sempre encontro os carbonos primários. Vou colocar de roxo os carbonos secundários, né? Secundário está ligado a 2 outros carbonos, lembra? Esse aqui é secundário, esse aqui é secundário, esse aqui é secundário. Acabou? Acabou. E vou colocar de vermelho os carbonos terciários. Ó, está ligado a 3 outros carbonos. Terciário, 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 terciário. Concorda comigo? Esse composto não tem carbono quaternário. Quanto à hibridização, ó, vou colocar de laranja os carbonos com hibridização do tipo sp3. Lembra que o carbono sp3 faz 4 ligações simples. Agora, olha interessante, ó. Procura nessa molécula. Tem algum carbono fazendo dupla? Não. Tem algum carbono fazendo tripla? Também não. Então, quer dizer que todos os carbonos dessa molécula são carbonos sp3. Todos eles, ó. Todos eles. Aqui, ó. Todos eles são carbonos sp3. Beleza? Olha o tanto que é simples. Pegou o jeito, fica fácil de fazer. Tranquilo? Então eu vou parar por aqui. Eu não sei quanto tempo tem essa aula, eu não gravei, mas deve estar aí já mais ou menos no tempo limite. E aí eu vou esperar você para a próxima aula, onde a gente vai continuar isso daí e desenvolver a parte de química orgânica. Química orgânica você vai ver que é muito tranquilo. Ou seja, até o final do ano, se você acompanhar as aulas bonitinho e fizer os exercícios, te garanto que você vai tirar notão. Beleza, meninos? Tchau, tchau para vocês. Aguardo você para a próxima aula. Fui!